Olá, eu vou apresentar para vocês o projeto de precisão e acurácia na medição de temperatura e umidade do ar utilizando sensores de baixo custo na plataforma Arduino. Participaram desse projeto eu, o Guilherme Campos, o meu colega João Vitor, além dos professores como orientador Anderson Svitz e colaborador o professor Youssef Parcianello. A atividade agrícola é fortemente influenciada pelos fatores meteorológicos. Tanto o desenvolvimento de animais quanto das plantações estão diretamente relacionados às questões climáticas. Dados sobre temperatura e umidade do ar são fundamentais para o entendimento das características do campo. Por isso, é importante que tenhamos informações corretas sobre estas variáveis. O entendimento claro sobre o comportamento no campo desses fatores que influenciam diretamente o desenvolvimento dos animais e da agricultura são muito importantes. Diferentes soluções podem ser utilizadas para obter as informações sobre temperatura e umidade do ar. Dentro dos processos mais atuais utilizados estão os digitais, os homologados. São sensores que medem temperatura e umidade, porém têm um alto custo. A nossa proposta é justamente buscar alternativas de baixo custo que possam trazer um bom resultado para o acompanhamento dessas variáveis. Desta forma, o objetivo desse projeto é selecionar sensores de baixo custo e avaliar eles com relação a um sensor homologado e identificar se eles nos trazem tanto precisão quanto acurácia necessária para as informações de temperatura e umidade do ar. O projeto foi desenvolvido entre 2023 e 2024. O planejamento do projeto consistia na escolha dos sensores, qual plataforma utilizaríamos, a definição da forma de funcionamento de registro dos dados coletados na estação, além da análise e a conclusão dos resultados. Na escolha dos componentes, definimos o SHT-20, que havíamos utilizado anteriormente no projeto de 2022 da estação meteorológica, para até termos uma referência com relação ao funcionamento dele. Escolhemos mais dois sensores de baixo custo, o DHT-11 e DHT-22. Fizemos a definição do circuito, optamos pela placa do Arduino Uno, que era a mais baixo custo. Fizemos a escolha dos sensores, a integração dela na placa do Arduino Uno, além do datalogger registrado. A codificação foi feita em C++. Utilizamos a plataforma do Arduino IDE para codificar o programa e carregar ele no Arduino Uno. A ideia é que pudéssemos ter flexibilidade, então poderíamos ter registros de minuto em minuto, de 15 em 15 minutos. Agora falando dos sensores, vamos falar um pouquinho das características deles. Dos três que escolhemos, o de mais baixo custo é o DHT-11. Ele tem uma característica que é um intervalo de amplitude de leituras dele menor que os demais e uma precisão um pouco menor. Porém, o custo dele é muito baixo. Então, foi uma das nossas primeiras escolhas para a análise. O segundo sensor é o DHT-22. Ele tem um custo intermediário, ligeiramente mais alto que o DHT-11 e já começam a melhorar algumas das características. Ele tem uma amplitude um pouco maior, tanto para a temperatura quanto para a umidade do ar, e tem uma precisão melhor. E o terceiro e último sensor que estamos avaliando é o SHT-20. Nós já tínhamos uma certa experiência com ele na integração, os resultados dele se mostraram bastante próximos ao nosso de controle, porém ele tem algumas características que precisávamos avaliar em comparação aos demais. E como os três seriam instalados com as mesmas características, teríamos condições de comparar os três sensores que estávamos avaliando, além do referência. As variáveis que vamos considerar nesse projeto são temperatura e umidade relativa do ar, porém não simplesmente os valores que eles nos informam. Nós queremos observar o quanto eles variam com relação à nossa referência, o quanto preciso e qual a acurácia deles. Para registro das informações, definimos dois componentes trabalhando simultaneamente. O RTC, o Real Time Clock,
que define qual que é a data e o horário de cada uma das leituras, que são gravados em um cartão micro SD. O equipamento de referência que estamos utilizando é um AK-174, que registra tanto temperatura, umidade e a data que eles ocorreram. Definimos que ele registraria essas informações a cada 15 minutos, no mesmo período que estamos registrando com os sensores que estamos avaliando. Os sensores foram instalados dentro de um abrigo meteorológico feito de um cano PVC instalado a 1,5 m em condições de circulação do ar, para que pudéssemos medir igualmente a mesma temperatura em todos os dispositivos. O monitoramento foi feito com os sensores colocados todos no mesmo abrigo meteorológico, com gravação a cada 15 minutos das informações lidas. O desempenho dos sensores foi analisado estatisticamente a partir de 3 métodos. Utilizamos como um dos métodos a raiz quadrada média do erro. Utilizamos também a eficiência de Nash e Sutcliffe. E finalmente utilizamos o RSR, que é a razão entre a raiz quadrada média do erro pelo desvio padrão. Obtivemos o coeficiente linear de cada um dos sensores e chegamos às equações que nos trariam aos resultados ajustados de acordo com a amostra obtida por cada um deles. Os resultados obtidos com os sensores de baixo custo se mostraram eficientes. Nas análises estatísticas, identificamos que, para as temperaturas, os sensores se mostram mais ajustados. Com relação à umidade relativa do ar, há um desvio um pouco maior. Essas variações estão relacionadas diretamente à forma como os componentes são construídos. Cada sensor tem uma tecnologia diferente, isso remete ao custo. Foram registrados 7.726 registros ao longo desse projeto. Nesse período, a amplitude de temperaturas saiu de 4,4 graus até a temperatura máxima de 38,2 graus. Já a umidade relativa do ar variou de 31,7% até 99,9%. Esta tabela resume os índices estatísticos, tanto para a temperatura quanto para a umidade relativa do ar dos 3 sensores. Como podemos ver, no SHT-20 obtivemos os melhores resultados, tanto para a temperatura como a umidade relativa do ar. A equação de ajuste dos dados do SHT-20 teve seus pontos muito próximos da reta. Já a equação para ajuste dos dados para a umidade relativa do ar, a gente pode perceber um leve desvio dela, porém ainda assim próximos. Já o sensor DHT-22 trouxe uma performance intermediária. Os seus resultados foram bons, porém ele apresentou ligeiros desvios. A equação de ajuste linear dela apresentou os pontos muito próximos da reta, também de acordo com o SHT-20. Porém, a equação de ajuste para a umidade relativa do ar, o desvio já foi bem maior do que a gente observou no SHT-20. Já nesse slide podemos ver que o DHT-11 foi o que apresentou a pior performance entre os 3. Para a temperatura, o desvio dele foi relativamente pequeno, porém ocorreu um pouco maior do que os outros 2 sensores. E para a umidade relativa do ar, o DHT-11 teve um desvio muito maior. A conclusão é que os 3 sensores têm características que podem ser utilizadas na medição de temperatura e umidade relativa do ar. Depende diretamente das suas necessidades. O SHT-20 foi o que teve a melhor performance. É o que está com uma melhor acuracidade e uma maior precisão com relação aos demais sensores. Já o DHT-22 tem uma ligeira perda de precisão. Porém, dependendo da aplicação, se não exige muita precisão, ele pode ser utilizado. Os 3 sensores podem ser utilizados em diferentes aplicações utilizando a equação de correção. A equipe do projeto agradece ao CNPq, ao Instituto Federal de Santa Catarina e ao Campus São Miguel do Oeste pelo apoio ao projeto.